Nós estamos voltando com o programa Interview, seu programa de entrevistas na TV Diário do Sertão, que hoje recebemos aqui o nosso querido Abdon Lopes, ele que é da cidade de Marisópolis. Inclusive, Abdon, o nosso interview, claro que a gente começa já com relação à sua infância. Você nasceu na cidade de Marisópolis ou em outra cidade e teve Marisópolis como adotou você anos depois? Como foi? Não, na verdade eu nasci em Souza. Meus avós já moravam em Marisópolis, mas eu nasci em Souza em 84. E meu pai trabalhava em Monte Oreb, na cidade de Monte Oreb. E é funcionário da Emater. E daí eu passei alguns dias em Marisópolis, depois fui, já ainda bebezinho, para a cidade de Monte Oreb. Você fala no seu pai, claro. O seu pai trabalhava ou era também aquele comerciante? Como era também a sua vida familiar com seu pai e sua mãe, né? Meu pai, José, é funcionário da Emater. Hoje ele está aposentado, ele é técnico da Emater. Está aposentado, mas continua prestando serviço à empresa. Minha mãe é professora. E meu pai, na década de 80, trabalhava em Monte Oreb. Naquela época, quando, 1980, o país era eminentemente agrícola, onde estava o potencial produtivo do país, havia a questão da emergência. O funcionário da Emater é quem cadastrava as pessoas para emergência, quem fazia o próprio pagamento. E esse tipo de funcionário era muito bem visto pelos políticos. Era vitrine. É tanto que vários funcionários da Emater se tornaram prefeitos. Por exemplo, aqui em Poço Dantas, Itamar, funcionário da Emater, Isso. técnico, contemporâneo do meu pai, foi prefeito. E vários outros. E aí tem essa questão da perseguição política. Meu pai muitas vezes sempre foi de dizer o que pensa, utilizar a imprensa, o rádio, para dizer o que pensa, era constantemente transferido. E aí, daí ele morava em Monte Oreb, fui para Monte Oreb ainda criança, bebezinho, pequeno. Depois meu pai acabou sendo transferido para outras cidades, como São José de Caiana, São João do Rio do Peixe, Itaporanga. Enfim, várias cidades, em especial as ligadas ao Vale do Pinhacó, que era na época quando havia o maior número de violência. Ninguém queria Onde, trabalhar na onde época, ninguém né? queria trabalhar. Aí pegava o funcionário Era a faixa rebelde, de Gaza na época. pegava o funcionário que era contra o governo, bota para lá, bota para a região do Vale do Pinhacó, que ele desiste do emprego, não vai mais atrapalhar a gente. Aí eu fui pequeno ainda para Monte Oreb, tive a oportunidade de, mesmo ainda até 7 anos, morar lá, fazer uma linha de amigos, lá na cidade de Monte Oreb. Depois vim para Marisópolis em 1991, meus avós já moravam lá, como eu te falei, e aí pude, graças a Deus, até hoje, estou em Marisópolis e está dando certo. Abdon, claro, quando se fala naquela época, na década de 80, claro que existia a perseguição, como existe nos dias atuais, mas você não era perseguido por qualquer coisa. Seu pai se envolvia na política ou não? Meu pai toda a vida gostou de dizer o que pensa. E ele foi candidato a vereador em Monte Oreb em 1988, perdeu por um voto, mas chegou a assumir a Câmara de Monte Oreb em 88 até 92. Aí nós viemos em 91 para morar em Marisópolis. Mas ele sempre gostou da questão política. E daí, José, devido a essa perseguição, morar num canto, morar em outro, acho que despertou na gente o interesse de também fazer parte da política. Esse posicionamento do seu pai, de dizer o que pensa, de se envolver diretamente na política, influenciou a sua, né, o seu posicionamento também? Acredito que sim, acredito que sim. Agora, meu pai nunca chegou para mim e disse: você vai ser candidato, você vai se filiar a Nunca partido. impôs, né? Nunca nem tocou nesse assunto de você vai se filiar a um partido, tá, você vai ser candidato, você vai pegar no microfone para falar. Nunca. Toda a vida sempre me deixou à vontade para tomar minhas posições. Ainda hoje nas questões políticas eu tenho autonomia para tomar qualquer posição. Penso, reflito, depois que a gente senta com a família e mostra os pontos. E sua mãe, Abdon? Minha mãe é professora do estado, também já está perto de se aposentar. E acompanhou meu pai na época, né? Tinha que acompanhar, mesmo sem querer, mas era uma família e tinha que acompanhar. Eu tenho também uma irmã, Nádila, que hoje mora em Petrolina, que na maioria das vezes ficava em Marisópolis para poder estudar. Mas minha mãe, assim, nunca teve muita paixão pela política, embora ela
ter um maior contato, porque a questão de estar com o alunado muito próximo, né? Ter a desenvoltura muito elevada na questão do corpo a corpo, em estar com as pessoas, em conquistar as pessoas, em ter amizade com as Carisma, pessoas, né? ter um carisma, na verdade, né? Mas assim, na questão de política, ela fica meio dividida. Não se envolve tanto quanto o filho e o pai, né? Não, não se envolve muito não, mas quando a gente entra, ela entra também porque é mãe e ajuda de verdade. É aquela história, todo mundo junto, né? Graças a Deus a minha família não tem o que reclamar, é uma família unida. Toda a família, a família do meu pai como a da minha mãe é uma família bastante unida na questão política, isso é muito difícil de acontecer. E me ajudaram muito desde criança. Eu fui bem orientado, eu tive boas orientações educacionais, educação como ser gente mesmo dos meus avós. Então, enfim, na minha questão da minha infância, eu não tenho muito o que reclamar, porque eu aproveitei a essência. Eu aproveitei o que é ser criança. Eu pude fazer tudo o que uma criança pôde fazer. Então eu vivi. Algumas limitações, porque por um lado você coloca que seu pai era técnico da Emater, sua mãe professora. Foi aquela história, você nasceu em berço de ouro ou não? Não, eu não nasci em berço de ouro, até porque naquela questão, quem era empregado, muitas vezes tinha questão de salário atrasado. Atrasava, eu lembro que acho que foi em 89 ou 90, eu ainda me lembro, já atrasou 3 ou 4 meses de salário de meu pai. A gente pôde ter uma casa, uma residência própria, meu pai, em 1996. Eu já tinha 12 anos, quando meu pai pôde ter uma casa para morar, uma residência própria. Morava de alugado, de aluguel. Mas assim, minha mãe e meu pai nunca me deixou faltar nada. Nada, nada, nada. Alguns brinquedos que toda criança pensa em ter, na época um carro controle remoto, alguma coisa desse nível. Como algumas crianças hoje têm um sonho de ter um brinquedo e tal, mas na questão da educação, de orientação, de alimentação, graças a Deus e a minha família, eu sempre tive tudo o que eu quis. Você tinha uma mãe em casa que era professora, cobrava muito também nos estudos? Cobrava e ainda hoje cobra. Eu estou para apresentar uma monografia do curso de Direito, agora esse ano, e ela tem me cobrado. Você é bacharel em Direito, no caso. Falta apresentar a monografia. Não apresentei ainda, não Falta a sou. cereja, né, do bolo. Não sou formado hoje, devido à política. Porque De certa forma, a política interfere na vida pessoal também, né? Você não tem mais vida pessoal, é uma vida interfere pública, né? porque mesmo numa cidade pequena como Marisópolis, uma cidade de hoje, acho que já passa de 7 mil habitantes, e por ser pequena é aí onde tem o maior envolvimento com a política. Os políticos se envolvem muito mais. A gente se doa muito mais do que se fosse em uma João Pessoa, em uma São Paulo, por exemplo, que é apenas vai lá nas assembleias, nos bastidores, e em uma cidade pequena como Marisópolis, como Cachoeira dos Índios, como Nazarezinho, os políticos vivem o dia a dia e terminam vivendo a vida das pessoas. E aí você falta, em alguns momentos, quando você se envolve verdadeiramente, você perde um pouco da capacidade de concentração, né? Questão do estudo, principalmente alguns cursos que você precisa ler bastante, você não tem mais aquela concentração, porque o telefone toca, alguém pedindo um carro para ir a algum lugar. Procuram os políticos de verdade, é um dos políticos realmente, eles são procurados e que trabalham muito. Eu acho que em cidade pequena é onde o político é mais explorado do que nas grandes cidades. Lá em Marisópolis você convive com isso. Convivo com isso. Eu fui vereador em Marisópolis com 20 anos. Tudo na minha vida foi muito precoce. Com 20 anos, eu já era vereador em Marisópolis. Depois, foi a primeira vez que eu votei. Não, foi a segunda vez que eu votei, mas na primeira eleição de município foi a primeira vez que eu votei em mim. Depois, com 24 anos, fui mais uma vez candidato a vereador. E com 28 anos, candidato de mais uma vez, aí já a prefeito. Aí eu posso... 2012. Em 2012. Então, a minha vida foi 12 anos de vida pública, mesmo uma cidade pequena, mas se doando a cidade. E você meio que deixou a sua vida pessoal, família, um pouco de lado para se dedicar à política, né? Porque na cidade pequena tem que deixar mesmo.
Ou você deixa ou não queira ser político. Eu casei com 23 anos, com 22 anos. Aí formei a família, tenho uma filha de 6 anos. E muitas vezes a gente tem que se afastar da família para... Muitas vezes não, quase que diariamente. Hoje eu estou sem mandato, mas eu não vejo pouca diferença de quando tinha mandato. Apenas a questão da remuneração, que antes eu ganhava. Hoje, hoje eu não ganho mais dinheiro para ser político, né? Eu tenho outras atividades, graças a Deus. Eu sou funcionário efetivo do município, tenho outras atividades empresarial. Estou terminando o curso de Direito. E tem a questão política, que eu estou repensando ainda se vale mesmo a pena. Mas, como eu vinha te dizendo, tudo na minha vida aconteceu muito precoce. Tudo foi cedo. Você com 20 anos, um jovem de 20 anos, eu tive a oportunidade, meu pai tanto me cobrou, tanto me deu a oportunidade, vai estudar em Campinas, vai estudar em João Pessoa, eu pago um apartamento para você, pago o estudo para você. Também nunca disse não a ele, nunca disse que não ia. Aí quando chegou a campanha de Foi 2004... aquele discurso, faço o que eu falo, mas não, né? Mas não faço o que eu faço. É verdade, mas quando chegou a eleição de 2004 de vereador em Marisópolis, que eu fui candidato a vereador, aí não sei o que foi que deu, que faltando alguns 7 dias para a convenção, foi quando eu cheguei mesmo e disse, não, eu vou ser candidato a vereador, seja o que Deus quiser. Foi um choque para a família, essa decisão? Eu acho que foi, porque eles não esperavam muito eu ser candidato tão novo. Com Tão jovem, né? 20 anos eu podia estar estudando, podia estar aproveitando a minha juventude, não. Né, já ocupei um espaço público na minha cidade, muito novo, com 20 anos. Se o tempo voltasse, eu não sei se eu faria de novo uma loucura dessa, não. Abdon, quando foi que você realmente viu que estava no sangue, né, a política? José, eu tinha uma tia que foi candidata a vereadora em Marisópolis em 2000. Ela foi eleita, por sinal foi a vereadora mais votada da cidade. Aí depois não foi mais vereadora. Aí Marisópolis, na minha família ficou de 2000 a 2004, sem nenhuma representação política. E eu, por ser, na época em 2004, eu tinha um programa na rádio de Marisópolis, na rádio comunitária. Na época era a Panorama FM, que ainda existe hoje, né? De lá de onde saiu o Aaron Cid. Daqui a pouco vamos falar em Heron. De onde saiu o Aaron Cid, foi diretor da Rádio Panorama FM, na época que eu trabalhava lá. Aí é por essa questão de estar com o microfone, de ser ligado na época, eu era muito ligado à questão do esporte. O representante do povo, né? O defensor do povo. Porque quando você está no rádio, você assume essa particularidade de ser um radialista, claro que você defende o interesse do povo, né? É verdade. A partir daí você despertou o lado político. Despertamos o lado político e fui candidato, graças a Deus, fui eleito em 2004, depois fui eleito de novo em 2008. Aí nós enfrentamos uma eleição mais pesada em 2012, não deu certo, mas eu acho que a minha vida foi, até agora tem tudo acontecido de forma natural, sem muita pressa. Inclusive em 2004, sendo um vereador jovem, né? Foi o vereador mais jovem de Marisópolis, até agora. Da história. Da história, com 20 anos eu fui vereador. Numa eleição que eu acho que na época só quem acreditava era eu. Você era candidato de você mesmo? Era, só quem acreditava que eu podia ganhar, acho que era eu. Porque meu pai se empenhava muito, minha mãe se empenhava, toda a minha família, meus amigos se empenhavam muito na campanha. Mas eu acho que dentro deles você tinha, não vai ganhar, não é possível. Por ser jovem, você acha que tinha essa... Eu acho que era. Por ser jovem demais, não vai. Não. Acho que dentro deles eu tinha esse pensamento. Mas se davam demais, nos ajudavam demais, e nós conseguimos, sendo eleito numa campanha que muito acirrada na época. Cidade pequena, a política. Quem convive em política cidade pequena sabe o que eu estou falando. É muito mais intenso, muito mais acirrado, muito mais constante do que nas grandes cidades. É verdade. E você foi realmente esse político jovem, mas você tentou também, Abdon, mudar alguma coisa? Você viu que o sistema realmente não produz tanto e que você chegou lá com aquele gás todo e quando chegou, sim,
pensei que era uma coisa totalmente diferente, mas quando chegou realmente... Isso acontece muito para quem está fora da política. Quando a gente entra, que ocupa um mandato, seja ele de vereador, de deputado estadual, de federal, de senador, de qualquer cargo que você ocupe na política, você tem a percepção de que não funciona muito de acordo com sua vontade. Eu fui vereador eleito no palanque de situação, depois rompi, fiquei na oposição, exatamente por na época ser rebelde, de dizer o que pensa, de querer transformar, de querer tudo do meu jeito, de querer equacionar algumas questões que a gente via que não dava certo. Então, assim, por esse entusiasmo de ter o primeiro mandato, eu fui muitas vezes muito radical. Muito radical. Eu acho que quem aqui de Cajazeiras, quem está assumindo o primeiro mandato também de vereador em outras cidades que nos estejam ouvindo, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você entra na Câmara, que vê que existe uma força bem maior do Poder Executivo, com interferência na maioria dos seus colegas, né, de alguns familiares por fora, aí você vê que não é muito da forma que você pensa, não, a política não. É muito mais complicada, muito mais difícil do que a gente pensa. Você fala que na sua vida tudo aconteceu precoce, muito cedo. Se o tempo fosse capaz de voltar, fôssemos aqui um túnel do tempo e voltarmos aí ao ano 2000, 2003, quando você despertou, acho que você é candidato a vereador, vou ter início à minha vida política, você faria novamente ou você repensaria? Não, eu acho o seguinte, Zé, eu acho que se o tempo voltasse, eu faria. Eu cheguei a dizer em algum momento que ia pensar, mas eu faria tudo de novo. Agora, eu dava mais valor à minha questão, à minha formação educacional. Que eu acho que todo mundo deve fazer isso. Eu deixei de me formar para me envolver na política. Me envolvi muito, eu me envolvia constantemente, diariamente. Você se arrepende de ter se envolvido tanto com a política? Não é questão de arrependimento, eu acho que daria para me reduzir um pouco e pensar também na minha Não situação. se doar tanto, né? Não se doar tanto, não se doar tanto. Primeiro porque por Marisópolis ser muito acirrada, você não consegue ter a capacidade de concentração, de pensar, de separar a política, família e a sua educação. Você não faz isso em cidade pequena. Quem ocupa um cargo público em cidade pequena não tem essa separação, é tudo junto. A política é em primeiro lugar, aí depois é a família, depois é o estudo. O que eu deveria ter feito, que eu acho que se o tempo voltasse, graças a Deus que o tempo está me dando isso para que eu possa realmente reparar esse dano agora, mas se o tempo voltasse, eu equacionava família, política e a minha questão educacional, a minha formação, que é o meu grande sonho. Você sempre teve esse sonho, mas a política atropelou tudo, né? A política atropelou, porque eu entrei na política, fui vereador, como a gente já conversou, e você não consegue sair tão fácil como você pensa. Deixei de ser vereador, como eu já lhe disse, mas continuo todo dia, as pessoas me perguntando alguma coisa, a gente contribuindo de alguma forma, ajudando as pessoas, participando diariamente da política na questão dos aliados, que sempre, alguns não estão desamparados e tem que ter uma pessoa, tem que ter um líder que acomode essas pessoas e a gente tem que fazer parte, não pode fugir. Faz parte da política, não, né? não pode fugir. Não pode fugir. Agora, é como eu te disse, eu acho que as pessoas que estão ocupando o cargo público hoje não devem mais fazer isso, colocar a política em primeiro lugar. É preciso haver uma equação e equilibrar a política, a família e você. Coisa que eu não fiz. Eu coloquei a política em primeiro lugar e, assim, a minha questão da formação do meu curso, eu já poderia estar Há vários anos há 2 anos, porque hoje eu tenho colegas que advogados aqui em Cajazeiras, em toda a Paraíba. Eu não pude porque na época que foi para mim me formar, eu fui candidato a prefeito de Marisópolis. Aí requer muito tempo, né? Requer muito tempo ser candidato a prefeito, 7 mil pessoas, você andar 2.000 casas, fazer uma campanha
Na oposição, como eu fiz, tudo dobrado. Tudo é dobrado, todo o seu trabalho é dobrado para quem faz campanha em oposição. Aí foi na época da minha formatura, em 2012. Aí eu não apresentei a minha monografia, deixei para 2013, por eu ter perdido o prazo, aí tive que entrar com recurso, graças a Deus foi deferido e agora eu vou reparar esse dano, agora no início do ano, no início desse ano. Sempre é tempo, né, de reparar o erro, né? E principalmente na educação, né? Nunca é Claro. tarde. É uma campanha que você vai ganhar pro resto da vida, né? É verdade, essa daí não tem quem E tire. não tem quem Só casse Deus, também, né? só Deus. Claro, você que está acompanhando a entrevista, você pode participar mandando mensagem através do nosso WhatsApp, o 991 44 0709. Esse é o nosso WhatsApp, que já está liberado. Você que está assistindo pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, que aqui nesse bate-papo com Abdon Lopes, que já foi vereador, já foi candidato a prefeito na cidade de Marisópolis. Abdon, política já está no sangue. A gente já nota no bate-papo que a política já está no sangue. E com relação à política de 2012, você foi candidato a prefeito e obteve quase 1.500 votos, cerca de 35% da votação de Marisópolis. Quando você foi eleito em 2004 pela oposição, você acredita que a oposição... Claro que é um trabalho dobrado, como você fala, visitar casa a casa, não tem os aliados como a situação realmente tem. E claro, você acha que a oposição fortaleceu esse seu nome para ser vereador em 2004 e logo depois, alguns anos depois, ser candidato a prefeito? É verdade, eu fui candidato a primeira vez a vereador no palanque de situação. Fui eleito depois, em 2008, na oposição. Por sinal, o único vereador em Marisópolis que ganhou nos dois palanques fui eu. Fui eleito na oposição, na situação, depois na oposição. Aí, por ter sido, a gente ter modéstia à parte, eu tive uma atuação que Marisópolis reconheceu que deveria ser eu candidato a prefeito na época. A gente mandou fazer algumas pesquisas, alguns amigos nossos, e as pessoas reconheciam o nosso trabalho. Por isso eu fui escolhido para ser o candidato a prefeito em 2012. Tiramos 35% dos votos. 1.448 votos. 1.448. Muita coisa. 35% alguém pode achar pouco, mas foi a maior votação de um candidato a prefeito de oposição até agora em Marisópolis. Porque quando se fala na cidade de Marisópolis, se fala na perpetuação do poder, né? E é muito difícil a oposição. Sem dúvida, um adversário que nós enfrentamos, que é Zé Vieira, que é o atual prefeito de hoje. Zé Vieira não mede consequências para ganhar uma campanha. Não mede consequências. Ele está no poder, a cidade só depende da prefeitura, não tem outra dependência. E O assistencialismo, o né? assistencialismo dia a dia. Mas mesmo assim eu acho que eu contribuí com a minha missão de ser candidato. Mostrei a minha proposta para a cidade. 1.448. 48 pessoas entenderam. Né? A maioria, a grande maioria, os 65% entendeu que Zé Vieira deveria ser candidato, continuar no mandato. Tanto que está. Há quantos anos Zé Vieira está no poder em Marisópolis? Zé Vieira foi eleito em 1997, prefeito. Em 96, foi eleito em 96 prefeito. Depois, em 2000, reeleito. Em 2004, colocou a sobrinha Alexiana, venceu a eleição. Em 2008, foi ele, voltou com a filha na vice, ganhou. Em 2012, que foi a candidatura de prefeito, foi reeleito. Foi 4 vezes prefeito, uma vez foi a sobrinha. Até agora, família, né? Só a família. Até agora, de 96 a 2012, Marisópolis tem 17 urnas. Zé Vieira não perdeu em nenhuma. Abdon, você acha que faz bem à cidade essa perpetuação no poder de Zé Vieira? Olha, José, eu não sei se faz bem. Não sei se faz bem ou se faz mal. Só sei que as pessoas estão aprovando. Só sei que Zé Vieira foi eleito com 60, e se você pegar outros prefeitos da época de Zé Vieira, aqui na região de Cajazeiras ou Souza, muitos deles nem na política estão mais. Porque o povo não reconhece. Se Zé Vieira foi eleito em 96, quem era prefeito de Cajazeiras em 96? Acho que, se eu não me engano, é Epitácio. Epitácio, né? Epitácio. Epitácio, foi prefeito em 96. E Zé Vieira está aí até hoje, prefeito da cidade.
eu fui oposição ao Zé Vieira e não nego. Ele, mesmo sendo oposição, tem as suas falhas e tem as suas virtudes. Ele é um grande construtor. Isso eu não posso negar. E mesmo na época da campanha, a gente tinha que procurar, a gente tinha que procurar as falhas dele, mas na questão da construção civil, eu não tocava nesse assunto. Porque ele Você tinha coerência, né? tinha coerência, eu tinha coerência. É tanto se você está tudo gravado aí. Então eu acho o seguinte, que Marisópolis se desenvolveu sem dúvidas, o Brasil todo cresceu e Marisópolis também acompanhou o ritmo. Eu particularmente acho Zé Vieira um prefeito trabalhador. Mesmo na época que eu era oposição, dizia isso. Acho um prefeito trabalhador. E agora tudo tem um ciclo. Zé Vieira vai chegar o tempo que não vai mais ser prefeito. A sucessão, né? Sucessão, né? E a sucessão deve sair de, claro que tem um entendimento da situação, mas novamente da família, uma reeleição, né, fica estranho, né, para a população. Eu não sei se ele vai, nessa campanha, vai colocar alguém da família. Mas, assim, eu acho que Marisópolis é uma cidade que durante esses 20 anos desenvolveu. Sem dúvida, Marisópolis cresceu e desenvolveu. E eu acho que muito além de outras cidades, de todas as cidades da região de Souza, que se emanciparam junto com Marisópolis, sem dúvida nenhuma, não é porque hoje eu faça parte de um grupo político, mas se pode analisar os números das construções, Marisópolis é a que se destaca. Em 2004 você fala que foi candidato a vereador pela oposição. Não, pela situação em 2004. Pela situação. Só que, passado alguns anos, você realmente rompeu com o grupo. Rompi em 2000. Por quê? Rompi em 2007. Em 2007, rompi com... Na época era Alexiana prefeita. Sobrinha de Zé. Sobrinha de Zé Vieira. Porque eu queria... eu achava que eu merecia um espaço maior. Um espaço maior não é espaço de questão de cargo. Minha voz ser maior do que era naquela época. Deus ser mais respeitado no grupo, né? Deus ter autonomia para decidir algumas questões, e nessa questão, graças a Deus, a gente teve uma evolução. Claro. Abdon, você fala que também foi candidato em 2012, rompendo com Zé Vieira. Em 2012 você foi candidato a prefeito. Fui candidato em 2008, eu fui eleito em 2004 eu fui eleito no Palanque Zé Vieira. Vereador. Aí em 2008, que foi a eleição posterior, eu fui na oposição. Fui eleito na oposição em 2008. Aí fiz os 4 anos de oposição a Zé Vieira. Como vereador. Como vereador. E isso nos deu a oportunidade de ser o candidato a prefeito. Na época, contra Zé Vieira, em 2012. E claro que você colocou em xeque o seu mandato, vereador. Você colocou o nome à disposição. Eu tinha na época, José... Porque você teria, claro, uma reeleição quase certa. Tinha, eu acho que a gente tinha as pesquisas, eu lembro, eu tenho ainda em casa, no Instituto Respeitado na Paraíba, eu tinha, como vereador, 10,2% do eleitorado. Do eleitorado, na questão da estimulada, que é a mais difícil. O segundo colocado tinha não chegou nem a 2%. Então eu tinha uma eleição de vereador que não é ganha, mas confortável. Mas eu não queria ser mais vereador. Já tinha 8 anos de vereador, né? Eu com 28 anos, mais um mandato de vereador, 3. Acho que não. Acho que o máximo, o que eu podia fazer como vereador hoje eu já fiz. Você tinha rompido querendo espaço. Essa sua candidatura a prefeito foi uma forma também de você dizer: eu realmente tenho coragem, eu realmente quero que minha voz ecoe aqui em Marisópolis e que eu tenha realmente o espaço que eu luto todos os dias para ter realmente. Claro, eu acho que eu fui o intérprete em 2012 de um projeto. Nós fizemos um projeto para Marisópolis. Marisópolis é uma cidade hoje polo no Alto Sertão. Fica a 21 quilômetros de Cajazeiras e a 17 de Souza, que são as duas maiores do Alto Sertão. Patos é um pouquinho mais para lá. E tem São João do Rio do Peixe, que é 14 quilômetros para Marisópolis, Nazarezinho, que também 14, tudo asfalto. Então eu vejo em Marisópolis uma potencialidade na questão da pesca, por ter um açude de São Gonçalo, que é todo o nosso território,
da própria BR, que ali passa mais de 1.000 carros, da questão econômica, por ser muito próximo de Cajazeiro, por ser muito próximo de Souza. Então eu apresentei um projeto que Marizópolis poderia ter autonomia na questão financeira. Um projeto da cidade. Eu acho que esse projeto que nós apresentamos em companhia de Aron, do meu Canatavice, Nego do Peixe, a população de Marizópolis não absorveu essa nossa proposta, não entendeu. Eu vejo que foi um projeto na época precoce. Talvez daqui a 12 ou 16 anos que Marizópolis vai entender o que eu quis dizer em 2012. Que vai entender. E o próprio Zé Vieira, que hoje é prefeito de Marizópolis, sabe que naquela época a gente tinha razão em algumas questões. Sabe que eu tinha razão em algumas questões, como reconheço também que eu tive um erro de antecipar meu tempo. Talvez se eu tivesse esperado mais um pouco, se eu tivesse com a minha mentalidade de hoje, 4 anos depois da eleição, de esperar mais um pouco, de não enfrentar um candidato que tinha, na época, eu tinha pesquisa disso, Zé Vieira tinha 70% de aprovação. Eu fui para um suicídio eleitoral mesmo, eu sabia que ia perder a campanha. Eu sabia que eu perdi a eleição de Marizópolis. Mas mesmo assim eu lutei para ser prefeito. Infelizmente a população de Marizópolis não entendeu, a população de Marizópolis entendeu que Zé Vieira deveria continuar. Respeitei isso, Zé Vieira sempre foi meu amigo, mas eu acho que o que eu disse em Marizópolis só vai ecoar daqui a alguns anos. Porém, José Dias, se você perguntar, você se arrepende? Não me arrependo. Não me arrependo, porque eu acho que a gente deve se arrepender do que não faz. Daquilo que você deixou de fazer. Do que você fez, está feito. Se o tempo voltasse, eu pensaria mais, mas dizer que eu me arrependi, eu não me arrependi. Apenas a população de Marizópolis não entendeu na época a nossa proposta, o nosso projeto. Quis que Zé Vieira fosse prefeito, eu respeitei. Hoje estou contribuindo com o governo e eu acho que está sendo um governo produtivo. Tanto que Marizópolis tem construção uma atrás da outra. E eu estou contribuindo hoje com a minha cidade da minha forma. Porque a maioria não quis que eu não aceitou a nossa proposta, não quis que eu fosse prefeito. Então, respeitei, a bandeira está guardada, não sei quando é que ela volta. Aquela história, se você não pode com seu adversário, se una a ele. Você, depois da campanha para prefeito, você realmente fez parte, voltou a fazer parte do grupo de Zé Vieira. Voltei a fazer parte do grupo do Zé Vieira. Por quê, Abdon? Olha, primeiro foi o seguinte, quando chegou a eleição de 2014, que foi de governador, Marizópolis é bem claro que a gente, como Cajazeiras e Souza, não existe 3 lados na política, só existe 2. Houve um rompimento do vice de Zé Vieira com o Zé Vieira. Ele chegou a assumir a prefeitura. E eu, adversário de Zé Vieira, até então. Na época da eleição de 2014 de Cássio e Ricardo, o vice de Zé Vieira rompeu e a maioria dos nossos aliados foram seduzidos pelo poder, foram para Zé de Pedrinho. Me deixaram com o Nego e alguns poucos amigos, na época com o Ricardo Coutinho. E o próprio governador, em João Pessoa, em uma reunião, nos disse, olha, Abdon, eu preciso ganhar a eleição. Para isso eu preciso do apoio de Zé Vieira. É pequeno, pode ser 2.000 votos, mas na eleição que estamos, mostrou os pontos, ele ainda atrás nas pesquisas, na eleição que estamos faz diferença. Então eu preciso de prefeito, de Marizópolis unida. Tudo bem, governador, está à sua disposição, estou aqui e eu fiz o que o governador mandou. Sempre ouvi o meu partido, Edvaldo Rosas, que é presidente do meu partido, sempre ouvi Ricardo. Você é filiado ao PSB. Sou filiado ao PSB, atendi um convite do governador, sentei numa mesa com o Zé Vieira, já depois dessa reunião com o Ricardo, na presença também de Ricardo, colocamos alguns pontos em questão que eu não concordo que ele faça, como ele também não concordava que eu fizesse alguns. Se você disser hoje, não, você concorda com tudo que o Zé Vieira faz? Não, eu não concordo com tudo que o Zé Vieira faz. Porém, acho que respeito as pessoas que votaram nele, respeito as pessoas que votaram em mim, mas
acredito que essa decisão que eu tomei é muito difícil. Eu fui julgado por muitas pessoas, mas maior do que tudo, as pessoas têm que entender uma coisa. Na política tem dois lados. Não, Marisópolis não suporta o lado de Abdon, de Zé de Pedrinho e de Zé Vieira. Só suporta dois. E eu hoje estou no palanque de Zé Vieira, atendi a determinação de Ricardo, conversei com Zé Vieira, fiz parte do governo, ainda faço parte, estou satisfeito, estou podendo ajudar as pessoas de uma forma mais próxima, com o apoio da prefeitura, e me sinto confortável hoje. Hoje eu estou confortável, eu acho que não fui o único. Se você pegar a história recente do Brasil, Lula já foi aliado de Fernando Henrique Cardoso, hoje são adversários. Aécio já esteve no palanque. Não precisamos ir tão longe. Basta a gente olhar o quadro político de Cajazeiras. Vitoriano e José Aldemir. Quem imaginaria, né? Aliados hoje. Né, velho? Né? Inclusive José Aldemir, que dizia que Carlos Antônio era o rei de Cajazeiras, hoje não é mais. Hoje José Aldemir já critica e já se opõe a Vitoriano. Isso é normal, e Cajazeiras... Ele se opõe a Carlos Antônio, né? Ele agora é aliado de Vitoriano. Né? Fica até difícil da gente entender, né? É aliado de Vitoriano e não é surpresa nenhuma. Eu estou dizendo aqui como político, não é surpresa nenhuma se Cajazeiras vê algum adversário de hoje, ferrenho adversário que você não imagina de forma alguma que esteja com Denise, você não se surpreenda se estiver na próxima campanha ao lado de Denise. Neste ano, né? Neste ano agora. Já para prefeito, vereador. Já para prefeito. Eu não tiro essa possibilidade. Nem de Cajazeira, nem de Souza, nem de nenhuma cidade, porque isso faz parte da política. Você não pode fazer política pensando só em você. Por trás de Vitoriano, por trás de Zé Aldemir, por trás de Carlos Rafael, de Denise, por trás de Bodinho, lá em Cachoeiro dos Índios, por trás de Abdo, lá em Marisópolis, existe centenas de pessoas pensando junto com você, entendeu? E que precisa e que também tem que ter direito. Muitas vezes você é apenas um político, muitas vezes ele é apenas um ator, ele é apenas um porta-voz, ele interpreta a vontade das pessoas que estão ao seu redor. Vamos ainda retornando à campanha para 2014 para governador. Você é aliado do governador, filiado ao PSB. Como você viu a campanha para governador na cidade de Marisópolis? Onde foi dividido realmente o apoio, né? Para o Ricardo, já o prefeito Zé Vieira, Cássio Cunha Lima. Como foi também essa conversa? Marisópolis, Ricardo, como eu já te disse, precisava do apoio de Zé Vieira. No primeiro turno, Zé Vieira votou em Cássio. Como a maioria dos prefeitos da Paraíba votaram em Cássio. E no segundo turno ele veio para apoiar Ricardo. Marisópolis, no primeiro turno, Cássio ganhou com a grande maioria. No segundo já foi bem menor, porque Zé Vieira trouxe uma quantidade de pessoas, mesmo com pouco tempo de campanha, ele trouxe uma quantidade de pessoas. E Marisópolis se dividiu entre Cássio e Ricardo. Teve essa divisão e talvez a gente poderia ter dado uma votação maior a Ricardo, mas Marisópolis recebe uma forte influência da cidade de Souza, de André Gadelho, que é atual prefeito de Souza, investiu muito em Marisópolis financeiramente e ajudou a vitória de Cássio em Marisópolis. Mas mesmo assim Ricardo nos deu uma meta e nós superamos a meta, porque ele trabalha com metas, com números. Ele nos deu uma planilha do primeiro e do segundo turno e nós demos maior no primeiro e no segundo turno. Superaram a meta, que é o voto, né? Que é o número de votos na cidade de Marisópolis. Número de votos. Nós superamos, graças a Deus. E você foi o articulador dessa necessidade que Ricardo tinha do apoio do prefeito para o segundo turno. Você foi o articulador que levou para a conversa, que disse: Zé Vieira, vamos conversar, vamos realmente se entender. Ricardo Coutinho quer ganhar, Ricardo Coutinho deverá ganhar. Você foi quem articulou tudo? Olha, eu fiz parte em algumas conversas. Algumas pessoas ligadas a mim, que têm amizade com o Zé Vieira, a gente trocava algumas mensagens, a gente não se encontrava porque a gente era adversário mesmo, mas algumas pessoas faziam esse intermédio. Teve um dia, eu lembro muito bem, faltando assim uns 15 dias para a campanha, eu trocando mensagem com o governador,
troquei com o Zé Vieira no mesmo momento também. Mas lá em João Pessoa teve uma pessoa também que contribuiu muito, que foi o principal articulador, um amigo dele lá de João Pessoa. Mas nós também tivemos a nossa contribuição. Nós tivemos a nossa contribuição, o governador sabe disso, sabe que nós tivemos um trabalho e numa eleição da Paraíba, que muito acirrada, eu acho que Marisópolis deu uma grande contribuição, Ricardo, com o apoio do Zé Vieira. Em 2012, você foi candidato a prefeito contra realmente o sistema, né? Contra Zé Vieira. E o seu vice foi Nego do Peixe, que é presidente da colônia de pescadores na cidade de Marisópolis. E logo depois da eleição, alguns anos depois, vocês realmente voltaram a apoiar o prefeito Zé Vieira. Como está a conversa de Abdon com Nego do Peixe? Olha, José, na política a gente faz amigos, e Nego eu fiz, não fiz um amigo, eu fiz um irmão na política. Se chama José Geraldo Gomes Nego do Peixe. Nego hoje é um irmão que eu não tive de sangue. E todas as decisões políticas e até algumas pessoais a gente conversa um com o outro. Fizemos uma grande amizade. Até hoje a sintonia. Até hoje, graças a Deus, a essa sintonia. Eu tenho um respeito por Nego do Peixe grande, enorme. Graças a Deus, eu conheci Nego através da política. Tinha assim apenas se cumprimentava, mas conhecer o ser humano, Nego, que todos que conhecem, inclusive Peterson, que é o diretor dessa empresa, conhece Nego e sabe que é um ser humano que não tem maldade nenhuma em nenhum ato que Nego tome. Nenhum ato nenhuma atitude dele não tem maldade. Eu até já tomei algumas atitudes na política para ferir outras. Muitas vezes você faz isso sem querer. Nego não faz. Nego não faz política para ferir ninguém. Às vezes a gente toma uma atitude que deixa um desgostoso, que não gosta de alguma determinada opinião sua. Mas Nego é uma pessoa de coração puro e é um irmão que eu consegui na política. Abdon, ainda voltando para a questão do Nego do Peixe, então você e Nego continuam apoiando Zé Vieira? Continuamos apoiando Zé Vieira. José, Abdon Lopes e Nego do Peixe na política é um só. É um casamento. Você pode colocar. Abdon e Nego do Peixe é um só. A posição que eu tomar, Nego toma a posição que Nego tomar, é a minha posição. Então, a sintonia ainda hoje, né? Abdon, você já fez parte também do corpo de secretários da administração municipal. Você foi secretário de comunicação. E no ano passado, a nossa equipe esteve na cidade de Marisópolis, acredito que cobrindo um evento onde uma escola de valor, escola modelo, acredito que deve ser. E quando o prefeito Zé Vieira, nesse momento também fez uma homenagem aos marisópolenses e também na entrevista que tivemos com o Nego do Peixe, ele afirmou que colocava o nome à disposição para ser o vice na próxima eleição. E até parecia que demoraria 10 anos, 20 anos, e já estamos aí, né? 2016. Você também colocava de que estava à disposição. Colocava o seu nome à disposição para ser vice. Você chegou até a dizer que a sucessão de Zé Vieira estava na mão realmente de Zé Vieira. O seu mesmo posicionamento ainda hoje? Você acredita que a decisão é dele? Mesmo posicionamento, eu continuo com o mesmo pensamento. Ele vai tomar a decisão na hora que ele achar conveniente. Claro que ele vai nos consultar algumas pessoas. Claro, o grupo é importante, né? Ele até deu alguma entrevista, Zé Vieira deu até uma entrevista em uma emissora que eu nunca tinha visto o Zé Vieira num nível assim, da forma que ele deu, que escutava Aaron Cid, que também que ia sentar com Aaron Cid para decidir o rumo das próximas candidaturas em Marisópolis. Eu, Abdon, defendo a vice-candidatura em Marisópolis de Nego do Peixe. A minha posição é essa. É Nego do Peixe ser um pré-candidato a vice no candidato da situação, Zé Vieira. E você, Abdon? Olha, Zé, nessa eleição eu quero participar com o Nego participando.
eu disse a você agora há pouco que Você e ele é uma é pessoa uma pessoa só. só. Então ele me representa tranquilamente. E se for você, também representa Nego do Também, Peixe? com certeza, com certeza. Representa também. Agora, o meu candidato a vice-prefeito é Nego do Peixe. Agora em 2016, Zé Vieira será candidato à reeleição? Não, ele já foi, Zé Vieira já foi à reeleição. E o sucessor de Zé Vieira? O sucessor, ele está estudando, né? Nós tivemos uma conversa agora em dezembro, ele disse que depois do carnaval ia fazer uma reunião conosco e iria decidir em off o seu candidato e iria apresentar em abril. É pensamento do grupo uma pesquisa para saber realmente quem está na intenção de voto do eleitorado? Não sei se passa, porque hoje Zé Vieira é Ou é aquela coisa, porque se coloca muito em cidade pequena, de que quem, por exemplo, em Marisópolis, quem Zé Vieira apoiar, ganha a campanha? Não, veja bem, uma pesquisa é válida, mas também tem que ser uma pessoa que, além de ter uma aceitação boa no eleitorado, também tem um compromisso de grupo. E com o próprio Zé Vieira, que tem uma história na cidade. Ele tem essa herança política que Zé Vieira vai deixar para o sucessor dele. Tem que ser uma pessoa que tem um compromisso com ele. Eu não sou demagogo aqui de dizer que quem tiver bem na pesquisa em primeiro lugar vai ser. Não, tem que estar bem na pesquisa, mas tem que ter um compromisso com ele. Porque ele construiu isso há 20 anos e não vai pegar e entregar a qualquer um. Isso aí eu não posso, até porque se fosse eu também pensaria na continuidade do trabalho dele. Então eu acho que ele está pensando nesse nome, ficou para a gente ter uma reunião agora depois do carnaval para estudar essa. Quais os nomes, Abdon, que existem atualmente no grupo e que a qualquer momento que se colocar em uma campanha estão à disposição? Olha, no grupo de Zé Vieira ele tem pessoas da confiança dele que também tem uma grande aceitação na cidade. Tem o presidente da Câmara, Raniel, que é esposo da Um jovem, né? esposo da ex-prefeita Alexiana. Ele tem também alguns secretários de confiança, né? Tem a própria Alexiana, que tem algumas questões judiciais. Não sei se tem alguns problemas judiciais ainda, mas quando você se fala em justiça e Zé Vieira, a gente não pode duvidar nada dele. Ele tem algumas pessoas, tem Daniel, tem Miguel, algumas pessoas de confiança dele que têm aceitação na cidade. Eu, particularmente, não vejo ninguém na frente de ninguém. Hoje, no esquema do Zé Vieira, não, naquele ali se destaca, mas não vejo isso. Até porque ele toma as decisões mais importantes. E Zé Vieira, ele chama muito para ele as decisões, ou certas ou erradas, ele assume essas questões. Quando é tomar a atitude certa, é ele, quando a atitude errada é ele. Ele tem essa capacidade de se doar muito à cidade. E eu acho que já deve ter pensado nesse nome, né? Zé Vieira sabe que eleição é eleição. Eleição, tudo pode acontecer. Ele sabe hoje que é favoritíssimo a pessoa que ele escolher para disputar a campanha, mas também sabe que tem que trabalhar muito, porque o povo de Marisópolis é exigente. Mesmo assim, acredito que será uma pessoa benquista na sociedade e de confiança dele. Você fala que tem que haver essa confiança de Zé Vieira com seu sucessor. Sem meias palavras, você acredita porque você rompeu em 2012 e foi candidato, isso deixa você com o pé atrás na corrida para a sucessão do Zé Vieira? Você acha que ele tem o pé atrás? Será que Abdon realmente é de confiança ou não? Não, Porque você sabe que existe isso. Claro, eu já disputei uma eleição com ele e toda eleição deixa desgastes, né? É provavelmente que eu disse alguma coisa no palanque que na época Feriu, Zé né? Vieira, a família não tá, entendeu? Como também ele disse que aconteceu comigo, mas nós colocamos os pratos na mesa, nós limpamos todas as querelas que existiam. Mesmo assim eu vejo que Zé Vieira deve ter uma pessoa mais de confiança, mais perto dele do que eu. Eu vi uma entrevista de Zé Vieira alguns dias atrás no programa de Levi Dantas, que eu acho que pouco político tinha a coragem de dizer o que ele disse. Quando perguntado se Heron poderia ser o candidato a prefeito, ele disse que sim. Isso. Ele disse que sim, que poderia ser o candidato a prefeito dele. Então eu acho que dificilmente Denise ou André Gadelha, que são prefeitos, que as referências que a gente tem hoje na nossa região, diriam que uma pessoa que hoje faz oposição poderia ser o seu candidato.
É como Denise dizer o seguinte, não, eu acho que Zé Aldemir pode ser o meu candidato. Né? Quase impossível. Mas Zé Vieira disse isso. Eu acho que foi um ato de humildade e que não deixa nenhum nome, hoje com a preferência na frente, ninguém na frente de ninguém. Agora em 2016, você e Heron poderão estar no mesmo palanque? Eu acho que sim, de minha vontade, eu queria estar muito no mesmo palanque de Heron. Atualmente Heron faz oposição, né? Faz. Heron é a oposição, foi o principal líder da nossa campanha, foi quem mais me estimulou. E talvez sem Heron não existisse candidatura a prefeito de Marizópolis na eleição passada. Mas eu vejo o atual momento da política, a atual oposição de Marizópolis não combina com o jeito de Heron. Não combina com o jeito de Heron. Isso é público e notório, a cidade está vendo. Você articula a volta de Heron ao grupo? Queria muito que isso acontecesse. Queria muito uma união entre Heron e Zé Vieira acontecesse. Eu acho que era muito produtivo para a cidade. Acho que Marizópolis iria ganhar muito, porque Zé Vieira é uma pessoa que gosta de trazer recursos para a cidade. E não tem assim uma pessoa Zé Vieira não tem assim uma pessoa de representatividade a nível estadual. Ele tem alguns políticos, tem o deputado que ele votou, mas o deputado tem o seu lado. Muitas vezes ele consegue algumas coisas naquele lado, seja no governo estadual ou federal, e no outro já tem a concorrência, já tem um concorrente. E Heron não. Heron é um jornalista hoje respeitado na Paraíba, e eu acho que um pedido de Heron para um governador, para um deputado, para um senador, acho que é muito difícil de ser rejeitado. Eu acho muito difícil de ser rejeitado. Então eu acho que Heron e Zé Vieira devem caminhar juntos. Existem as diferenças políticas, né, mas tudo se supera na política, tudo é possível. E eu vejo essa possibilidade. Eu acho que Marizópolis... Você já trabalha essa aproximação? Eu trabalho. Eu não vou dizer que eu não trabalho, porque eu faço isso. Eu tento fazer essa união. Né? E particularmente acho que Marizópolis ganharia muito com essa união. Com a união de Heron e Zé Vieira. Você acredita que faz bem? Faz bem a cidade, faria muito bem a cidade. Eles dois têm um trabalho. Heron ajuda muito algumas pessoas de Marizópolis, mesmo sem ser político. Ele ajuda, é uma voz, é uma representação, é uma inspiração para qualquer pessoa de Marizópolis hoje, porque saiu do... Heron teve uma infância pobre, difícil. Eu tive a oportunidade de estudar com Heron, de ser amigo de Heron de infância. E, assim, Heron é uma pessoa que serve de inspiração para qualquer marizópolense. E mais do que isso, conquistou o respeito da Paraíba toda. Então a união de um homem respeitado na Paraíba toda, com a de um político, com a desenvoltura e a capacidade de conseguir benefícios para a cidade, faria bem a qualquer município essa união. O que é que está barrando essa aproximação de Heron com Zé Vieira? Nas suas conversas com ele, o que ele tem dito realmente? Tem algumas situações, por exemplo, que Heron defende publicamente uma alternância de poder em Marizópolis. Heron defende publicamente. E vai acontecer. Porque Zé Vieira não vai ser mais o prefeito dessa vez. Entendeu? Zé Vieira não vai ser mais o prefeito. Vai entrar alguma pessoa, mesmo que escute muito Zé Vieira, que eu acho que vai ouvir muito ele, essa pessoa que vai entrar, até pela experiência administrativa que ele tem de 20 anos, vai escutar muito ele. Mas não vai ser mais Zé Vieira que será o prefeito. Vai ser outra pessoa, outro estilo. Heron tem um sonho, será, de ser realmente o prefeito da cidade de Marizópolis? E acho que seria um grande prefeito. Você defende o nome de Heron para prefeito? Só se ele não aceitar. Mas está na mão dele. Então você tem conversado com o Zé Vieira também sobre essa Não, possível aproximação? Eu já até estimulei Heron a ser candidato na eleição de 2012. Mas Heron tem uns objetivos, acredito eu, pelo que ele me disse, tem outros objetivos. E assim, profissionalmente, eu não sei se compensa para Heron ser prefeito de Marizópolis. Porque ele teria que deixar os seus afazeres, né? Seus afazeres tem que se dedicar à cidade. Não sei, aí é uma decisão dele, se ele tem esse sonho, pelo menos para mim ele nunca disse. Mas eu acho que se fosse prefeito, seria um grande prefeito para Marizópolis. E
Assim, eu sou até suspeito para falar de Heron, porque eu devo muito a Heron. Eu devo muito, Heron fez muito por mim, fez muito pela cidade de Marisópolis, sou suspeito. Acho, porém acho que nessa eleição de 2016, o ideal seria uma união de Heron, Abdon, Zé Vieira Todo mundo num barco e só. Negro do Peixe, porque o atual esquema de oposição de Marisópolis não combina com o jeito de Heron. Era um cara jovem para frente e que pensa sem maldade, diferente de alguns que estão na oposição. Ok. Um fato, Abdon, que realmente chamou a atenção da política paraibana no ano 2015 e que agora em 2016, mais uma vez, deverá vir à tona mais uma vez, é com relação à Operação Andaime. Em Cajazeiras, alguns empresários envolvidos nesse esquema de corrupção. E surgiu também um fato de que o prefeito da cidade de Marisópolis teria enviado um bilhete para o delator da operação, o empresário Justino, pedindo de que o bilhete dizia que seja o nosso Disseu, que quem conhece o Disseu da operação do Mensalão, onde ele foi o delator também. Como foi também que a administração recebe a Operação Andaime? Você não acredita que vai também influenciar para essa campanha em 2016? Eu acho que Marisópolis foi investigada pela Polícia Federal. Inclusive, nós tivemos uma participação, porque essa operação surgiu, toda Paraíba sabe, de uma denúncia nossa na época de uma empresa que estava fazendo um calçamento lá em Marisópolis. Eu já fui ouvido a respeito disso, pela Operação Andaime. Algumas pessoas de Marisópolis foram ouvidas e essa obra onde a gente fez a denúncia, ela foi aprovada pela Caixa Econômica Federal, pelos órgãos de controle do governo federal. Então eu acho assim, a questão desse bilhete, se Zé Vieira enviou, ou Inclusive, Zé Vieira negou, né? negou, Zé Vieira negou. Eu acho que, como a Polícia Federal, ela trabalha de uma maneira muito sigilosa, muito discreta, né? A gente não tem assim muita informação, mas particularmente, pela conversa que eu tenho com o Zé Vieira, hoje, ele disse que não mandou nenhum bilhete, até fez um desafio que aparecesse esse bilhete. A mim ele disse isso. E eu acredito nele. Porque você escreveu... Porque, na verdade, um blog da capital divulgou a imagem, né? Do possível bilhete, né? Divulgou um bilhete. E até pelo conteúdo do bilhete e pela caligrafia, para quem conhece Zé Vieira, eu acho pouco provável que tenha sido ele. Porque eu conheço a letra de Zé Vieira, ali não é a letra dele. E outra coisa, você mandar um bilhete para uma pessoa que está detida é de uma criancice tremenda. Zé Vieira é inteligente e não faria isso em nenhum momento, até onde eu conheço. E a obra que a Andaime investigou em Marisópolis, ela foi aprovada pelos órgãos de controle do governo federal. Acho que a Operação Andaime vai ter a sua continuidade, mas alguns municípios vão sofrer muito, os envolvidos, mas acho que nesse momento, e para o ano, Marisópolis não terá assim, uma interferência imediata. Então você acha que não vai ter nenhum respingo na administração atual? Acho que não, porque, de certa forma, a Operação Andaime ela teve os primeiros passos de uma investigação de uma obra em Marisópolis. A obra foi concluída, foi aprovada pelos órgãos de controle, então eu não vejo assim um envolvimento direto de nenhum dos empresários com Zé Vieira. Pelo menos até desde quando eu estou com ele, que foi do ano passado, de fevereiro do ano passado para cá, eu não vi essa proximidade. Então o grupo está totalmente tranquilo com relação a Andaime. Está tranquilo, Marisópolis está tranquila. Nós que fazemos política diariamente, estamos com os pés no chão, sabendo que todo agente público hoje é investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, investigado de maneira eficaz pela Justiça, e acho que Marisópolis tem se sobressaído e vai mais uma vez mostrar que tem autonomia nesse ano de 2016. 2016 que promete, né, Abdon?
Ano de campanha eleitoral para prefeito, para vereadores. E claro, o grupo está unido para essa campanha? Tá, todo o grupo o grupo de situação em Marisópolis hoje está unido. Hoje, Zé Vieira conta com 5 vereadores, né? Tem o nosso apoio do PSB, tem o apoio de Negro do Peixe. Eu acho que é um grupo forte, é um grupo de quem ganhou a eleição e quem disputou a eleição. É um grupo forte e vejo com a boa chance de vencer as eleições deste ano. O seu nome, quando é colocado para ser o candidato a prefeito, como você recebe essas informações? É normal que o nosso nome seja colocado, mas assim, eu não vou dizer a vocês, José, que eu tenho, nessa eleição eu tenho a vontade, como eu já tive em outras, de ser candidato. Eu tive a oportunidade de ver mais de perto o trabalho de um prefeito e eu não sei se eu tenho a desenvoltura e a coragem de, nessa eleição, ser candidato. Eu acho que eu estou cumprindo uma missão, né, de defender um amigo para compor a chapa, mas o meu nome, eu tenho outras atividades empresariais, a minha questão da minha formatura, eu vou me dedicar a isso, mas vou participar ativamente da campanha. Aos meus amigos que estejam... Você defende o nome de Negro do Peixe para ser o vice. O nome de Negro do Peixe para ser o candidato a vice-prefeito. O nome do prefeito fica a cargo de Zé Vieira. A cargo de Zé Vieira é natural, é claro, pelo que ele construiu, pelos 20 anos que ele fez pela cidade. É claro que a gente tem que ter a questão da humildade e ver que é Zé Vieira que tem que escolher. Recebendo aqui através do nosso WhatsApp algumas mensagens, inclusive Peterson registrando aqui, acompanhando sua entrevista, dizendo, pergunta ele se ele e Heron estarão no mesmo palanque. E se Heron pode ser o candidato. O que é que você acha? Inclusive a gente já falou sobre isso, né? Peterson registrando. Nosso amigo Aloysio Lima, da Difusora, acompanhando a entrevista. Meu amigo Léo Feitosa, acompanhando a entrevista também. Meu amigo J. França, parabenizando pela entrevista. Obrigado a todos. E através do Facebook, algumas pessoas mandando mensagem, deixa-me ver aqui. A minha amiga Jailma e também Aricelma Lima. Meu amigo Fabrício Servulo, Laurilene também acompanhando. Ângelo Lúcio, Flávio Matias, enfim, todo o pessoal aqui acompanhando sua entrevista e parabenizando pela sua desenvoltura. Eu agradeço a todos, distintamente. E é natural que a gente tenha esse pensamento. Eu acho que essa pergunta de Peterson, de Heron, e com certeza Heron vai tá, se não estiver vendo agora, vai ver depois. Acho que Marisópolis ganha muito com a nossa união, com essa agregação de Heron Cid e de Dona Marisete nesse grupo. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa Interview, Abdon. Inclusive, a gente passou do horário, essa entrevista aqui tão palpitante, vários assuntos. Gostaria de agradecer você ter vindo de Marisópolis até o nosso estúdio, da nossa TV. Muito obrigado e, claro, estaremos sempre à disposição da cidade de Marisópolis para engrandecer também aquela cidade. Quero agradecer a você, José Dias, agradecer a Peterson, parabenizar pela estrutura desse empreendimento, da TV Diário do Sertão, mandar um abraço para Marisópolis e dizer a todos que estão ouvindo nesse instante que esse ano seja um ano abençoado, que já está sendo, começou com chuvas, que nós já estamos precisando, que esse ano seja um ano abençoado e que Deus entre no coração de cada ser humano e que nós conseguimos conquistar todos os nossos objetivos. Muito obrigado, um abraço a todos. Ainda registrando aqui no final dessa nossa entrevista a mensagem da nossa amiga Salete Dantas, Tamires Rolim, aqui de Cajazeiras, acompanhando, meu amigo Wellington Santos, Adriano Bezerra, Miracélio Batista, Edinalva Araújo e também de Betânia Oliveira. Essas pessoas registrando e estão acompanhando a entrevista. Só em nome de Adriano, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando e assistindo a nossa entrevista. Então, muito obrigado a você, Abdon, e claro, obrigado a você que está em casa, acompanhou essa entrevista, e muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, tenham todos uma boa noite e até lá. Tchau.